Uma notícia que saiu no jornal Folha de São Paulo hoje, falando sobre o que seria uma crise entre Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro. Você tem aí, Cláudia, a imagem dessa notícia para colocar na tela? Aliás, antes a gente vai. É isso aí, pronto, perfeito. É isso aí. Com essa que a gente começa. A notícia era a seguinte: aliados de Ricardo Nunes agora querem Jair Bolsonaro longe da campanha no primeiro turno. A avaliação é que o prefeito tem subido nas pesquisas em razão do horário de TV, da divulgação da sua gestão e do apoio de Tarcísio. Já o ex-presidente, além de atrair rejeição, não consegue, nesse momento, entregar os votos da sua base que apoia Pablo Marçal. Bolsonaro ajudaria apenas no segundo turno. E aí, a campanha do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, divulgou hoje uma nota rebatendo essa informação, dizendo que não procede, não tem nada disso de afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota diz o seguinte: não procede a informação de que a campanha de Ricardo Nunes esteja reavaliando a participação do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início, tentam criar uma crise artificial entre a campanha e o presidente. Isso apenas prova que o apoio dele incomoda muita gente e é determinante para a eleição de São Paulo. Fecho aspas, é a nota divulgada pela equipe de Ricardo Nunes. Coronel Gerson Gomes, sua avaliação, coronel, para começarmos. Essa é uma realidade que a gente tem que se adaptar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem na bancada um deputado federal do União Brasil. E muito interessante essa participação, porque nos faz entender que o Brasil, nós ainda estamos em uma fase, na minha avaliação, ainda na infância do que seria a organização política de uma direita. Veja que nós temos vários partidos em que deputados surfaram na onda Bolsonaro, senadores surfaram na onda Bolsonaro e até governadores foram eleitos porque foram ex-ministros do presidente Bolsonaro. Então, esse grande movimento ele se dispersou em vários partidos políticos. E é importante a gente entender que as capitais, em especial as capitais, elas têm uma característica diferente, porque as articulações que estão sendo feitas, em especial uma capital do quilate de São Paulo, da importância e com um orçamento gigantesco como é a cidade de São Paulo, são articulações que não visam necessariamente a cidade em si, mas as eleições de 2026, as articulações para o Senado Federal, para as bancadas que serão organizadas de deputados federais e senadores que podem, inclusive, virar o jogo, mudar o jogo daquilo que o presidente Bolsonaro tem feito, ou a avaliação que ele tem feito. Então, primeira questão é a gente entender que essa articulação que foi feita com o governador Tarcísio, que optou por um partido por orientação do presidente Bolsonaro lá atrás, quando ele ainda presidente era e precisava dessa articulação com diversos partidos. A própria União Brasil, que nós temos hoje um representante, ele deriva de um primeiro partido que o presidente Bolsonaro esteve em 2018, se afasta, esses partidos se unem e você tem, inclusive, uma parte do União Brasil que vem da antiga direita, aquela lá de trás do PDS, que derivou da Arena. Então você vê a confusão que nós temos, porque o próprio deputado pertence a um partido que tem apoio, parte do seu partido apoia o governo atual. Inclusive, tem ministérios que estão sendo disputados por vários dos partidos que estão na coligação do Tarcísio em São Paulo. Então é muito confuso. De fato, para o bolsonarista raiz, aquele que se liga com as pautas conservadoras, ele fica em grande confusão. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que muito da mídia que a gente vê essa confusão, ela vai se convergir no segundo turno. Eu acredito em que haverá um segundo turno em São Paulo e nós teremos que ombrear lado a lado, eu imagino, contra um candidato que possa não espelhar pelo menos a maioria das nossas pautas. E essa maturidade, esse pragmatismo, eu creio que a gente está aprendendo. Eu, particularmente, vocês sabem, já falei aqui várias vezes, que se eu olhasse São Paulo hoje, a minha candidata seria a do Partido Novo, que aparentemente não tem muita chance. Não pelo fato do meu passado no Partido Novo, muito pelo contrário, porque eu me desfilei do Novo, bem ressentido, por sinal, com o andar da carruagem naquela época, mas pela atuação. Eu olho, avalio ali quem seria a melhor opção como cidade. Agora, olhando para 2026, a gente entende por que o Ricardo Salles foi obrigado a sair do PL, porque já havia uma articulação para as 2 vagas do Senado que não contemplaria espaço para ele. Da mesma forma que está sendo planejado pelo presidente Bolsonaro Brasil afora, em muitos estados, a gente olha assim e fala, poxa, do ponto de vista do pensamento, da pegada conservadora, não encaixa muito bem. Mas talvez no planejamento estratégico de quem quer virar o jogo no Senado em 2027, talvez faça sentido. E você, Zerrão, como é que vê essa história de suposto afastamento já negado de Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro, hein? Acompanho inteiramente o voto do relator.
essa história de Bolsonaro não apoiar o Nunes é mentira absoluta. Está reafirmado esse compromisso, sim, não tem outro jeito. Gostem ou não gostem. Até para o próprio Bolsonaro, gostando ou não gostando, ele firmou um compromisso e ele cumpre compromisso. Esse é o ponto. Eleição municipal é muito pragmática. Você tem que entender as realidades diferentes que nós temos no país. Cada lugar é um lugar. Lá em Goiás, por exemplo, o Bolsonaro está apoiando o irmão do Gilmar Mendes. Quem poderia imaginar isso? Então, as coisas podem acontecer, sim, sob esse ponto de vista da política da realidade local. São Paulo, uma eleição emboladíssima, complicada. Os candidatos, as diferentes pesquisas estão mostrando ali, na dianteira, empate técnico com oscilações entre 22% a 24%, 25% dos votos para 3 candidatos. Isso é algo bastante diferente, bastante animador. E a própria esquerda, dessa vez, um pouco dividida em São Paulo. E aí, vamos ver se essa esquerda vai ter a unidade para conseguir levar o candidato do presidente Lula até o final, que é o Guilherme Boulos. Boulos nunca desidratou tanto quanto nessa eleição. Parecia que seria o super favorito, o cara fácil do jogo. Mas aí veio o fator Pablo Marçal, esculhambou com o Boulos em diversos aspectos. Aquela brincadeira séria da carteira de trabalho, a história do para-choque de comunista que juntou a Tabata, bateu no Boulos, ele quebrou com todo mundo. E aí aquela história, o eleitorado bolsonarista se empolgou por esse tipo de ataque, já que o candidato à prefeitura, o sucessor do Ricardo Nunes, não tem esse perfil de dar pancada. E aí a turma se empolgou com o Pablo Marçal. É justo. O presidente Bolsonaro tem o apoio definido ao Ricardo Nunes. Mas Bolsonaro tem sempre como prática deixar todo mundo livre para fazer o que achar, o que a consciência mandar. Depois, como bem lembrou o nosso Gerson Gomes, segundo turno é outra eleição, é outra história, é outro desenho. Vai depender muito de quais, quantos, como vai ser a composição dos vereadores eleitos. Hoje, os vereadores na atual administração, na atual legislatura, apoiam majoritariamente o Ricardo Nunes. Se eles conseguirem emplacar, eles vão ter força no segundo turno, se o Ricardo também chegar a esse segundo turno. Para esperar para ver. Esse troço de notinha plantada em jornal esquerdizante, que não sabe direito o que está fazendo hoje na realidade histórica, merece nota menos 13. E o deputado Coronel Ulisses, como é que avalia, deputado, esse atual cenário todo da eleição aqui em São Paulo, com essa informação que trouxemos também, já desmentida, de possível crise entre Bolsonaro e Nunes, hein? Olha, eu não acredito que exista essa crise, né? Eu conheço já o presidente Bolsonaro há algum tempo, apoiei ele desde a primeira candidatura dele a presidente. Na verdade, em 1991, o meu pai já dizia que o Bolsonaro ia ser presidente. Felizmente, meu pai faleceu e não conseguiu ver esse momento histórico. A esquerda, a gente sabe como é, né? Eles vivem de fake news, eles vivem de tentar plantar alguma narrativa no sentido de prejudicar os candidatos, aqueles que são apoiados pelo Bolsonaro, aqueles que são da direita. A direita precisa amadurecer muito, né? Até porque a esquerda ela já vem aí de uma jornada de mais de 50 anos. O próprio Lula, nós temos vídeos do Lula ainda sem nenhum fio de cabelo branco, ainda novinho, dizendo que ia demorar uns 30 anos para conseguir implantar o regime de esquerda, né, ditatorial, que ele tenta implantar hoje, e tem o apoio do STF, infelizmente, como uma retaguarda forte, inclusive. Demonstrou, inclusive, agora, recentemente, que teve grande influência nas questões da eleição nacional que ocorreu há 2 anos atrás. E, assim, a gente vê uma direita que surgiu com o Bolsonaro. Hoje eu consigo enxergar o Bolsonaro como o maior líder da direita a nível mundial. Você vê que evento nos Estados Unidos com a presença do Donald Trump, o próprio Bolsonaro foi muito mais aplaudido, né? A partir dele veio o Milley, veio alguns outros líderes de direita. Então, mas falta ainda amadurecimento. Eu sou oriundo do PSL, eu fui candidato a governador do Bolsonaro em 2018 pelo PSL. E após isso, mesmo sem nunca ter sido candidato a nada, foi a primeira vez que eu coloquei meu nome, foi um desafio, nós conseguimos ficar em terceiro lugar naquele momento e aguardamos 4 anos para vir para uma candidatura de deputado federal, onde nós logramos êxito, né? Então, assim, essa situação que envolve o Marçal, ele está navegando muito bem.
quando ele diz que a direita ela não tem um dono, realmente não tem um dono. Né? E o pessoal da direita tem, muitas vezes, se identificado com o Marçal exatamente porque, quer queira que não, o discurso dele é um discurso que vai para cima, um discurso que fala a verdade, é um discurso que realmente se identifica com o público bolsonarista. Mas acredito que teremos sim segundo turno em São Paulo. Estive aí na Avenida Paulista, observei não somente a manifestação que era fora Moraes, mas também observei no momento em que o Marçal chegou e a gente vê que existe uma aceitação muito grande e isso não pode ser desconsiderado. A aceitação que a gente viu, que eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos, no loco, foi uma aceitação, inclusive, maior do que o próprio Nunes. Eu, sinceramente, eu sigo o líder Bolsonaro aí, logicamente. Mas eu entendo que não está muito fácil para o Nunes, não, e nem para o Boulos. Para o Boulos, principalmente. O Boulos, eu entendo que essa vinda do Marçal realmente foi avassaladora para ele. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do caso do André Janones. Enquanto eu vou trazendo a notícia aqui, peço que você que está no YouTube curta aqui a nossa live, hein? Vá curtindo, deixe seu like, não esqueça disso não. André Janones teve uma má notícia hoje. A Polícia Federal indiciou o deputado federal por suposta participação em um esquema de rachadinha em seu gabinete parlamentar. A prática consiste na devolução de parte dos salários dos assessores a políticos e é investigada pela corporação após uma denúncia de ex-funcionários que alegam ter sido pressionados por Janones a entregar de volta para ele parte dos seus vencimentos. E aí, Serrão, será que pode caminhar essa investigação? Será que vai adiante? O que pode acontecer com o Janones nesse caso da rachadinha, hein? Dessa vez esse daí corre risco, hein? Parece que ele entrou em desgraça no esquema petista que ele apoiava, que apoiava ele, e é sempre assim, o PT se vinga de quem não é um aliado muito confiável. E a Polícia Federal foi para cima do Janones, já tem indiciamento. Agora, quem vai avaliar o caso é a Procuradoria-Geral da República e caiu para o ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Então, Janones que se cuide. O bicho pegou para você, meu caro. Pois é, né, deputado? E eu queria tocar justamente nesse ponto levantado pelo Serrão, né? Sem fazer qualquer tipo de acusação infundada ou suspeita leviana, mas o fato é que investigações como essa do Janones sempre envolvem política, né? Nunca se refere a uma investigação só por aspectos técnicos, qualquer caso envolvendo parlamentar, envolvendo político, né? Sempre tem esse tipo de discussão, se o momento dele é positivo, se é favorável, se ele está num bom relacionamento com o governo, com a oposição, qual é a situação. A política é sempre um ingrediente, embora não seja desejável, né? O desejável fosse que a análise fosse estritamente nos aspectos legais, técnicos, mas é inegável que política pesa muito numa equação como essa, né? Numa acusação grave que o deputado enfrenta, o momento político interfere também, não, deputado? Olha, o Janones ele está provando de amargo que ele sempre criticou, né? De maneira hipócrita, ele sempre fez aquilo que ele acusa os outros, ele faz alguma coisa e acusa os outros que os outros fazem, o que é típico da esquerda. Então, quantas e quantas vezes ele acusava aí alguns políticos da direita de rachadinha, principalmente dentro da família Bolsonaro, quando, na verdade, ele fazia e praticava esse tipo de ilícito. Infelizmente, quer dizer que infelizmente, porque ele foi salvo dentro da Câmara, dentro do Conselho de Ética, pelo Boulos. Então, o Boulos foi o relator, ou seja, o Boulos institucionou a rachadinha, a partir do momento que ele autoriza aquilo, eu não vejo outra maneira de ali. Ele tinha que ter sido punido de alguma forma. Inclusive, caberia a cassação dele, sim, porque ele é réu confesso, não sou eu que estou falando. Existem áudios que foram divulgados na imprensa nacional, de modo geral, foi ao conhecimento de todo o público. E, de repente, contra as provas reais que nós tínhamos dentro dos autos, lá no Conselho de Ética, a gente vê simplesmente o Boulos como relator pedindo a absolvição, inclusive baseando o parecer em fato extremamente teratológico no que concerne ao direito, né? Então, assim, a gente entende que hoje ele achou que estava livre, né? Mas aí a Polícia Federal foi lá e pinçou ele, e a Polícia Federal está corretíssima. Eu admiro o trabalho da Polícia Federal, tirando aquela parte que tem servido aí como uma polícia do STF para perseguir a direita, mas a gente sempre respeita a Polícia Federal como instituição, e ela fez o que é certo em relação ao Janones. Ele tem que realmente responder, até porque é aquela situação. Ele sempre acusava os outros de algo que ele mesmo praticava.
Coronel Gerson. É difícil para mim falar do Janones sem remeter a algum problema, alguma doença mental, né? Ele aparenta ter algum distúrbio psiquiátrico, tem um comportamento errático, muitas e muitas vezes se utiliza das redes sociais com bastante inconsistência de ideias, ora ele vai para um lado, ora para o outro. Mas eu vou resumir o meu comentário a respeito disso, não falando dessa questão das rachadinhas, que eu acho que já está esgotado esse tema, mas sobre a publicação que ele fez, por exemplo, recentemente no próprio Twitter, né, no X, em que ele fala para o próprio Elon Musk dizendo: enfia essa sua rede no rabo e vaza daqui. O Brasil não é casa da mãe Joana, não, vagabundo. Então, você pega essa frase e percebe que ele, na própria rede do X, ou seja, do Twitter, ele se utiliza a própria rede e diz que o Brasil não é casa da mãe Joana. Bom, se o Brasil não é casa da mãe Joana, ele talvez queira dizer que o Brasil é um local do império da lei. E se existe o império das leis, esse fato da rachadinha, que está sobejamente comprovado pelos próprios assessores dele, e que, de certa maneira, ele foi inocentado ou foi passado pano na questão da própria comissão, que poderia ter já feito o que fez essa semana com outro parlamentar ali do PSOL, ou seja, levando o lado para a questão da ética, do decoro, não fizeram isso. Agora é possível que a justiça faça. Mas esse pronunciamento que ele fez em relação ao Elon Musk, para mim, foi sintomático de alguém que explora as redes sociais para aparecer, para lacrar, né, como a gente diz, e para se utilizar de uma ferramenta que ele mesmo cospe no prato que ele comeu durante tanto tempo. Então, vamos passar para outro assunto, que eu acho que Janones não vale a pena a gente falar tanto sobre ele aqui, não. Foi aprovado de última hora, faltando pouco para o fim do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado na Câmara o projeto da reoneração gradual da folha de pagamento. O texto base do projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios agora em 2024, mas determina a reoneração gradual a partir do ano que vem. O placar foi de 253 votos favoráveis e 67 contrários. O texto agora vai para a sanção do presidente Lula. Começo contigo, Serrão, sua avaliação sobre esse texto aprovado e os impactos que isso vai ter para todos nós. Pois é, né? Driblou-se um acordo que inicialmente o parlamento queria fazer e veio a ordem suprema. Agora tem 5 dias para o presidente Lula sancionar e ponto final. É assim, várias interferências. Olha, o nosso modelo de gestão no Brasil hoje parece que o Poder Executivo, na verdade, é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Problema do fogo. O Supremo Tribunal Federal dá a ordem. O problema é da reoneração da folha de pagamento. O Supremo Tribunal Federal dá a ordem. A polícia tem que atuar na favela ou não, na área conflagrada ou não. O Supremo Tribunal Federal determina o que pode e o que não pode. Caramba! Então, estamos objetivamente na governança suprema. A perguntinha que eu sempre faço é: isso é legítimo? Esse debate está acontecendo? O nosso parlamento está realmente acordando para o tamanho da gravidade desse problema? Parece que sim. Pelo menos nessa história do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a gente já tem aí 195 parlamentares que estão ali na bronca sobre esse caso do impeachment. Mas isso não é só sobre o impeachment do Alexandre, envolve todo o sistema de poder do Supremo Tribunal Federal que hipertrofiou-se. O Supremo acabou se apequenando com seu agigantamento sobre a governança ou a desgovernança na coisa pública. Uma hora ele era acionado no governo anterior, ele era acionado por um partido de esquerda, de oposição ao governo Bolsonaro, que o Supremo ia lá e cumpria, fazia a ordem ou o que o governo estava fazendo ser desmontado. Agora a novidade é que você tem a própria Advocacia Geral da União, quem aciona o Supremo para que o Supremo diga o que tem que ser feito. Então, essa governança brasileira é esquisita. Montesquieu diria que isso é tirania, mas essa tirania nossa é diferente até do que pensou o Montesquieu quando ele definiu a tirania como uma aliança entre o judiciário e o executivo. Aqui temos um deep state que manda no poder judiciário, o executivo segue a conveniência da desgovernança e o legislativo tem ficado totalmente à parte, apático, abaixo, não tomando as devidas providências para o reequilíbrio institucional. E é esse debate que tem que acontecer. Ou então, tudo vai ocorrer no Brasil em função de supremas decisões. Eu gosto de lembrar, ele não é o poder eleito para tratar dessa questão.
Novidade do mundo agora é que judiciário pode ser eleito. No México, os parlamentares lá resolveram que o judiciário agora pode ser eleito da base até a instância superior, nos tribunais superiores. Já pensou se essa moda pegar por aqui também? Fique esperto que pode chegar esse debate. Coronel Gerson. Não vai chegar não, Serrão. Não vai pelo seguinte, no Brasil existe uma excrescência que não acontece no México, infelizmente. No Brasil, se nós fizéssemos um sistema de eleição para o sistema judiciário, o que seria, na verdade, uma politização da justiça, o que me parece que não é um avanço, seria até um retrocesso. Veja que hoje, segundo o presidente da Suprema Corte, o STF deixou de ser um órgão técnico e se transformou num protagonista político. Se você traz isso para a política partidária com a eleição, pode ser um tiro no pé. No México, quem está celebrando isso é a esquerda e os cartéis de drogas. Por quê? Porque lá no México, o poder judiciário era o único que ainda resistia ao avanço do narcotráfico, exatamente dos cartéis de droga, que dominaram a política. No Brasil, eles fizeram um outro caminho. Veja que, por exemplo, quem deu essa ordem, e você foi muito condescendente, muito benevolente, não foram 5 dias não, viu, Serrão? Foram 3 dias. O Zanin assinou 3 dias para sancionar. E veja que o Zanin era o ex-advogado pessoal, criminal, fazendo defesa do presidente da República. E agora ele é um braço do governo que joga, como você bem disse, nesse time junto com a Advocacia Geral da União, impondo ao parlamento prazos. Por isso nós tivemos essa votação imoral que aconteceu no apagar das luzes, na madrugada, articulações sendo feitas ali em cima do laço, relatora do projeto saindo, entrando ali o capitão Cueca como representante para poder tentar achar um texto de consenso. Tudo isso aconteceu por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que é um braço estendido hoje da política partidária. Então, é um assunto bom para se discutir, viu? Talvez a Carol Detoni hoje esteja ali na Comissão de Constituição e Justiça querendo aprovar leis para conter o nosso judiciário, que já está politizado. Talvez, se a gente tivesse um judiciário politizado na Argentina, o Milei nem teria sido eleito. Então, você veja que há vantagens e desvantagens, mas eu ainda consigo defender aquilo que talvez até o Montesquieu, quando pensa na separação dos poderes, quando ele fala da independência, e eu costumo dizer que o que a gente viu aí na Avenida Paulista, no 7 de setembro, foi um novo grito do Ipiranga, de independência ou morte, mas independência entre os poderes, ou morte da República. E eu creio que, infelizmente, é isso que a gente viu no Brasil. A nossa justiça já está muito politizada e, quem sabe, até já com uma interferência gigantesca do crime organizado. Para fecharmos, deputado, esse tópico da reoneração da folha, queremos ouvi-lo. Olha, eu tive a oportunidade de votar contra essa questão, principalmente o destaque que se falava do confisco, porque o que nós temos realmente ali, quando se fala no inciso 7º desse projeto de lei, é o confisco de bens, a expropriação. Relembra aquele fato que aconteceu no governo de Fernando Collor de Mello. Olha só como nós estamos regredindo. Então, nós temos aqui, eu estava verificando aqui os valores, são 8,6 milhões de reais de cidadãos brasileiros que está sendo confiscado e mais 12 milhões de reais de depósitos judiciais. E o pior de tudo, isso está sendo tratado a nível de projeto de lei. Eu entendo que cabe sim uma ação direta de inconstitucionalidade, porque quando se fala em confisco, nós temos o artigo 150 da Constituição Federal. Então isso é tratado a nível de Constituição e não de projeto de lei ordinário. Então, eu acho que ainda cabe aí por parte de algum partido que tenha a coragem de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para que isso aí possa ser revisto. Que é uma vergonha essa situação. O governo, a gente sabe que o governo está tentando tapar o rombo e mesmo assim não consegue tapar o rombo fiscal com o dinheiro, né, que pertence ao cidadão brasileiro. Então, queria deixar aqui claro que eu entendo que essa lei, apesar de ter sido aprovada, ela é inconstitucional.